O anime começa mostrando um grupo de heróis indo diretamente ao castelo do Rei Demônio. Eles estão confiantes e preparados para derrotá-lo, pois agora eles acreditam ter descoberto todas as suas habilidades. As portas enormes do castelo se abrem e lá dentro diversos monstros já os aguardam. Mesmo assim, o grupo consegue seguir em frente, pelo menos até certo ponto. No meio do avanço, eles são interceptados por um demônio de alto escalão. Ele diz que os heróis não poderão seguir em frente sem passar por cima dele. A Mikana, a maga do grupo, é a primeira a atacar. Ela lança sua magia com tudo. Porém, o feitiço simplesmente não causa efeito algum. Em seguida é a vez do espadachim, que avança com sua espada, mas o demônio se esquiva com extrema facilidade, e com apenas um golpe, ele o lança de volta contra o próprio time. Mesmo assim, os heróis não pensam em desistir. A Cecília, a suporte do grupo, usa sua magia para melhorar os atributos do herói. O Yuga então avança empunhando a lendária espada Excalibur. Em sua defesa, o demônio ativa uma magia de escuridão infinita e derrota todo o grupo facilmente, deixando todos brutalmente abatidos no chão. Enquanto observa os heróis caídos, o demônio se prepara para usar a sua magia sobre eles, mas ao olhar com mais atenção para Cecília, ele fica completamente maravilhado com a beleza dela. Essa garota faz completamente o tipo dele. Infelizmente, os seus pensamentos impuros são interrompidos pelos seus subordinados, que perguntam se eles devem finalizar o herói. Um deles percebe o quanto o demônio estava encarando essa sacerdotisa e zomba da cara dele, perguntando se ele gosta desse tipo de garota estranha. O nosso demônio apaixonado chega a ser chamado de pervertido. Indignado, o demônio responde que não estava pensando em nada de errado. Ele ordena que os heróis sejam apenas retirados do castelo, já que existe uma aldeia humana próxima daquele local. Enquanto os heróis são levados embora, ele se despede discretamente da sua querida sacerdotisa, chamando-a de futuro amor. Um mês depois, o Rei Demônio pergunta para o nosso demônio, chamado Yuki, porque ele ainda não acabou com a vida dos heróis. O Yuki responde que aquelas criaturas fracas não valem o esforço. No entanto, o Rei Demônio dá um aviso. Caso ele não os mate, essa tarefa será passada para os seus subordinados. E o Yuki sabe que não pode permitir isso, pois os seus fiéis seguidores provavelmente seriam derrotados pelos heróis. Sem muitas opções, ele responde que da próxima vez ele com certeza vai matar o grupo dos heróis. Ao sair da sala do Rei Demônio, Yuki reflete consigo mesmo. Ele não pode mais continuar poupando a vida dos heróis, mas ele também não deseja os matá-los. Acontece que o Yuki é extremamente poderoso e esses heróis não são fracos. Na verdade, eles são fortes e habilidosos o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Mesmo assim, ele sabe que da próxima vez ele precisará resolver essa situação de uma vez por todas. Ele só ainda não sabe como. E como os heróis não parecem aprender, eles retornam novamente ao castelo para mais uma tentativa desesperada de derrotar o Rei Demônio. O Raven e o Yuga avançam juntos contra o Yuki, mas os seus ataques continuam sendo completamente inúteis e ambos são arremessados contra a parede. A Cecília pede para a Mikana distraí-lo, enquanto ela se carrega de curar o restante do grupo. A Mikana ataca o Yuki rapidamente, porém, mais uma vez, ela não consegue causar qualquer dano. O Yuki fica admirado com a garota que ele gosta curando os seus companheiros, e ao ver que ela está tão determinada, ele acaba rindo um pouco, e logo em seguida ele volta ao personagem, dizendo que eles jamais conseguirão derrotá-lo. O Yuga então pede o apoio da Cecília, e fortalecido, ele avança mais uma vez contra o Yuki. Porém, o demônio se quer se dar ao trabalho de reagir, e afirma friamente que eles nunca poderão vencê-lo. Ainda assim, ele faz uma proposta estranha. Se eles quiserem seguir em frente e derrotar o Rei Demônio, ele permitirá, mas em troca, a sacerdotisa deverá ficar com ele. O Yuga se recusa imediatamente. No entanto, a Mikana sugere que talvez seja melhor aceitar, pois se o Yuki realmente quisesse matá-los, ele já teria feito isso há muito tempo. Mesmo assim, o Yuga continua negando. É então que a Cecília toma a palavra e pede para que eles sigam em frente sem ela, afirmando que a salvação do mundo é mais importante que sua própria vida. Os heróis, mesmo hesitantes, avançam, mas prometem para Cecília que voltarão para buscá-la. Quando o Yuki finalmente fica sozinho com ela, a Cecília declara que mesmo não sendo capaz de derrotá-lo, ela lutará até o fim. Então ela lança o seu laser sagrado contra o Yuki. O Yuki pede para que ela espere um momento e se apresenta formalmente. Confusa, a Cecília pergunta por que um demônio se daria o trabalho de se apresentar, já que ela tem certeza que ele pretende matá-la. O Yuki, com um tom calmo, responde que se ele tivesse essa intenção, ele já teria feito isso há muito tempo. É então que o Yuki finalmente cria coragem e confessa que se apaixonou por ela à primeira vista. Ele olha diretamente para Cecília e pede sem rodeios para que ela saia com ele. A Cecília fica completamente sem reação. Ela não consegue acreditar no que ouviu e acaba se desculpando, dizendo que não pode aceitar o pedido dele. Logo em seguida, ela começa a pensar que tudo aquilo não passa de uma ideia para distraí-la. Então ela se prepara para atacá-lo. Porém, ao perceber que o Yuki continua sem qualquer resistência, ela para e pergunta o que diabos ele está fazendo. O Yuki responde que depois de ser rejeitado, ele não tem mais motivos para viver. E ele está falando muito sério, pois mesmo que ele continue vivendo, tudo que ele pode fazer é permanecer no castelo do Rei Demônio. Ele só tem permissão para sair se for para atacar aldeias humanas, algo que ele realmente não gosta de fazer. A Cecília rebate, dizendo que
ele está só mentindo. Afinal de contas, os demônios são cruéis por natureza, e o Rei Demônio quer destruir a humanidade. O Yuki escuta tudo em silêncio e então revela a verdade. Mesmo que ele pareça um demônio, na verdade, ele é um ser que reencarnou de outro mundo. O Yuki revela que por dentro ele é um humano. Surpresa, a Cecília pergunta então por que ele serve ao Rei Demônio, sendo que com o poder que ele possui, ele poderia facilmente derrotá-lo. O Yuki explica que se ele fizesse isso, muito provavelmente ele seria nomeado o próximo Rei Demônio. E essa é uma ideia que ele detesta. Foi por isso que ele passou tantos dias trancado, refletindo sobre o quão patética a sua vida havia se tornado. Até que um dia um raio de luz iluminou sua existência, e essa luz foi a fofura dela. Mesmo tendo sido apenas um mês, aquele foi o período em que ele realmente se sentiu vivo, mesmo sendo um demônio. Mas agora, nada disso importava mais. Para a felicidade do Yuki, contar toda a sua história triste realmente deu certo, pois a Cecília suspira e diz que se ele realmente tem um coração humano, ele deveria usar o seu poder pelo bem da humanidade e viver no mundo exterior ao lado dela. E é assim que o Yuki finalmente conquista uma vida maravilhosa. Assim o tempo passa e vemos os heróis recebendo os mais sinceros agradecimentos do rei por eles terem derrotado o Rei Demônio. Graças à vitória deles, o rei cria 3 dias inteiros como feriado nacional em comemoração à vitória. Pena que esses dias não existem no nosso mundo. Nas ruas todos engrandecem os heróis, enquanto em outro lugar do reino, o Yuki se prepara para sua nova vida. Ele arranca o seu chifre e assume uma aparência completamente humana. Enquanto isso, o Yuga comenta que tudo isso só foi possível graças a Cecília. Já a Mikana observa em silêncio, claramente incomodada com alguma coisa. Agora, como humano, o Yuki vai até a guilda de aventureiros para se registrar. O recepcionista, que não parece ter vontade nenhuma de atendê-lo, explica o básico. Se registrar na guilda é simples, ele vai começar no nível mais baixo e pode subir até o rank mais alto. A maioria das pessoas leva pelo menos um mês para subir de rank. E antes de entregar a sua carteira de identificação como membro da guilda, o recepcionista explica que refazer esse documento é muito chato. Então, ele recomenda que o Yuki não o perca, ainda mais agora, que a maioria dos funcionários estão de folga por conta do festival. E após finalizar o registro, o recepcionista se apresenta como Clayman, e com toda a sua preguiça e má vontade no atendimento, ele deseja boa sorte ao novo aventureiro. O Yuki começa imediatamente a trabalhar, e ao anoitecer, ele percebe que suas horas extras o renderam bastante dinheiro, mesmo sendo seu primeiro dia. Ainda assim, ele ainda precisa de muito mais dinheiro, pois o seu sonho agora é ter uma vida estável, para no futuro ele se confessar novamente para Cecília, e dessa vez ele vai fazer o que for possível para que o seu amor se torne realidade. Algum tempo depois, ao retornar à guilda, o Yuki vai até o Clayman para pegar novas missões, mas o Clayman não quer atendê-lo. Ele diz que tem uma jovem bem bonita para atendê-lo bem ali do lado, mas o Yuki ainda assim quer ser atendido por ele. Os outros aventureiros comentam sobre o novato que está subindo de rank de forma absurda, e o Clayman acaba sendo obrigado a perguntar quem o Yuki é, já que ele vem subindo de rank muito rápido. O Yuki responde que ele é apenas um garoto comum, e como o Clayman não é muito forte para arrumar briga, ele decide não entrar muito em detalhes. Se existe um problema a ser resolvido, não é ele quem vai resolver. Nesse momento, a Cecília entra na guilda de aventureiros e pede ao Clayman que por favor cancele todas as missões do Yuki. O Clayman a reconhece imediatamente e até mesmo a chama de senhorita, mas a Cecília pede para que ele seja discreto. Em seguida, ela se vira para o Yuki e pede por favor para que ele a acompanhe até a casa dela, pois há coisas importantes que eles precisam conversar. Algum tempo depois, ao chegarem à residência, um dos guardas parte para cima do Yuki, perguntando o que um garoto com cheiro de merda estava fazendo na carruagem maravilhosa da Lady Cecília. O outro guarda tenta contê-lo, dizendo que o garoto está cheiroso, mas antes que a situação piore, a Cecília intervém, afirmando que o Yuki é o seu amigo. E ao ouvir a doce palavra amigo saindo da boca maravilhosa da Cecília, o Yuki fica completamente maravilhado. Mais tarde, a Cecília explica ao Yuki que queria vê-lo antes, mas muitas coisas acabaram acontecendo. O Yuki responde que ela não precisa se preocupar, pois ele tem se saído muito bem como aventureiro. Ainda assim, ele admite que ficou surpreso por ela tê-lo encontrado ali. A Cecília então revela que na verdade ele se tornou bastante famoso na cidade. Ela já ouviu os boatos de que um aventureiro novato está subindo de rank muito rapidamente, e apesar de ficar feliz em reencontrá-lo, ela o faz um pedido difícil. Ela pede para que ele deixe de ser um aventureiro. Sem entender nada, o Yuki fica confuso, e a Cecília explica que embora o herói tenha derrotado o Rei Demônio, isso não significa que o mundo esteja livre de ameaças. O Yuki entende rapidamente que a morte do Rei Demônio não eliminou todos os demônios e monstros, mas a Cecília diz que agora o problema é diferente, pois a qualquer momento as nações humanas podem começar uma disputa por supremacia, e os sinais disso já estão aparecendo, com Trump invadindo a Venezuela. Pera, isso foi na vida real, né? Mas é parecido, mano. Em breve a guerra mundial explode. Como eu moro no Brasil, sei que nada vai chegar aqui, eu vou assistir tudo comendo pipoca. Ela diz que o herói recebeu diversas propostas de compromisso vindas de outros reinos. Os líderes usam status, dinheiro e casamento para reunir poder militar e influência. Em outras palavras, eles querem transformar o herói em uma peça de guerra. No caso do Yuki, ele é um aventureiro novato que subiu de nível rápido demais, e se ele continuar
continuar assim, logo ele chegará ao rank S, e todos os olhares estarão voltados para ele. Se algum reino recrutar e descobrir sua verdadeira origem demoníaca, eles poderiam usá-lo como uma arma para conquistar o mundo, ou no pior dos casos, ele seria transformado no próximo rei demônio, e isso acabaria com a sua segunda vida. O Yuki entende o que ela quer dizer, mas ele diz que o seu aluguel não se paga sozinho. A Cecília explica que, embora ela quisesse contratá-lo e pagá-lo, infelizmente ela não possui recursos para bancar um aventureiro de rank S. Mesmo assim, ela promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance, e pela paz do reino, ela pede para que ele aceite. O Yuki se levanta e pede para que ela não se incline diante dele. Além disso, ele deixa claro que não pretende aceitar propostas de outros reinos, mesmo que uma bela dama lhe pedisse isso. E o motivo é simples. Atualmente, a Cecília é a única garota que ele consegue enxergar. A Cecília ri um pouco e fica envergonhada. Ela diz que se preocupou à toa, e já que ele não pretende ir embora desse reino, ela diz que ele pode continuar sendo um aventureiro. Nesse momento, eles são interrompidos pela mãe da Cecília, chamada Célia. O Yuki se apresenta educadamente àquela mulher que pode vir ser a sua futura sogra, e a Célia se desculpa pela atitude dos guardas. O Yuki responde que não há com que se preocupar. Ainda assim, a Célia pede para que a chefe das criadas se encarregue de educar adequadamente aquele guarda sem educação. O Yuki acredita que a criada não vai fazer nada demais, talvez deixá-lo sem comida, mas de repente ele ouve a Sofia perguntando quantos ossos ela deveria quebrar. Então ele chega à conclusão de que aquele guarda se ferrou. Percebendo o clima estranho, a Cecília pergunta se o erro do guarda é o motivo dessa reunião. A Célia se desculpa e pede que a Sofia os deixe sozinhos por um momento. Quando as garotas e o Yuki ficam a sós, a Célia revela ao Yuki que sua filha recebeu diversas propostas de casamento, inclusive uma proposta do próprio herói. O Yuki entra em pânico e irritado, ele se pergunta por que aquele maldito herói popular não arrumou uma outra garota, mas a Cecília o acalma, explicando que recusou todas as propostas, incluindo a do herói. A Célia percebe claramente que o Yuki também nutre sentimentos por sua filha, e após se sentar ao lado dele, ela pergunta diretamente se ele gostaria de se casar com a Cecília, esperando dele um simples sim ou não. Constrangido, o Yuki se desculpa e explica que já se declarou uma vez e foi rejeitado. Por isso, no momento, seu objetivo é se esforçar como aventureiro, conquistar uma vida estável e só então voltar a se confessar novamente para Cecília. A Célia pergunta se ele estaria rejeitando o modo fácil. O Yuki então pede perdão se a ofendeu, mas afirma que quer avançar pelo modo difícil, já que zerar jogos no modo fácil é coisa de gente fraca. Alguns segundos depois, a Célia sorri e diz que ele está aprovado. Afinal de contas, ela não entregaria sua filha facilmente para qualquer um. E agora, ele é oficialmente bem-vindo a essa casa. Mais tarde, a Cecília comenta que sua mãe parece ter se interessado por ele e pergunta se isso o incomoda. O Yuki responde que não. Afinal de contas, em breve ela será sua sogra. E um pouco envergonhado, ele faz um último pedido. Se a Cecília permitir, ele gostaria de chamá-la apenas pelo primeiro nome. A Cecília demora alguns segundos para entender, mas responde que não há problema algum. E já que ele vai chamá-la assim, ela também passará a chamá-lo pelo seu primeiro nome. Isso acaba deixando o Yuki muito feliz. Depois disso, em um outro dia, vemos o Yuki desviando com extrema facilidade dos ataques de uma arpia. Após derrotá-lo com uma magia simples e recolher suas penas, ele se prepara para entregar a missão. O Clayman havia dito que aquela tarefa levaria uma semana inteira, mas o Yuki resolveu tudo em apenas um dia. No caminho, porém, ele é atacado de surpresa por membros do seu antigo grupo. Ao reconhecê-los, ele rapidamente avisa para o seu amigo não atacá-lo e revela sua identidade. O Yuki comenta que ficou aliviado ao vê-los vivos. No entanto, seu antigo grupo exige explicações, já que agora ele parece completamente humano. Eles perguntam o que aconteceu com seu chifre e suas asas, e dizem que estavam muito preocupados com ele. Afinal de contas, ele desapareceu após a morte do Rei Demônio. O Yuki então conta a verdade. Ele confessou seu amor para a sacerdotisa do grupo do herói, e infelizmente foi rejeitado. E agora ele está vivendo como um aventureiro humano. Seus antigos companheiros ficam completamente perplexos, e o Yuki diz que agora eles podem viver como quiserem. No entanto, nenhum deles aceita seguir caminhos diferentes. Pelo contrário, eles afirmam que pretendem acompanhá-lo. Além disso, eles também querem conhecer melhor essa sacerdotisa humana, já que o Yuki parece gostar tanto dela. O Yuki responde que isso não vai ser possível, mas eles retrucam, dizendo que se ele conseguiu mudar a sua aparência, então eles também podem fazer o mesmo. Por isso, ele não tem com o que se preocupar. Mesmo não ficando muito convencido, o Yuki acaba aceitando. Um tempo depois, vemos a Cecília repreendendo o Yuki, perguntando que tipo de bastardo ele é para arrancar todas as penas de uma arpia, que mesmo sendo um demônio, ainda é uma garota. O Yuki se desculpa e diz que fez isso para ela poder fingir ser humana. Pouco depois, enquanto tomam algumas xícaras de chá, a Cecília comenta que eles não parecem monstros. O Dulan, chamado Duke, responde prontamente que eles são sim. Ele se apresenta como um Dulan, e a Cecília já sabe que a Happy é uma arpia. Além dela, eles têm um outro companheiro, mas do nada o Yuki o repreende, dizendo que ele está falando até demais, algo totalmente fora do normal para um Dulan. O Duke responde que o culpado é o próprio Yuki, e ele começa a explicar o motivo. Acontece que quando eles ainda estavam
estavam no castelo do Rei Demônio, o Yuki era famoso por ser um hikikomori que não saía de casa de maneira alguma. Mesmo quando o superior ordenava ataques contra os humanos, o Yuki respondia que não valia a pena sair do seu quarto amaldiçoado. Ao descobrir isso, o Duque achou aquela atitude completamente inadequada para um demônio de alta classe. Ele tentou corrigir o Yuki à força e o resultado foi simples. O Yuki o derrotou de forma brutal, fazendo perceber o seu verdadeiro lugar na sociedade demoníaca. E foi assim que o Duque acabou do jeito em que ele está hoje. Ninguém entende muito bem a explicação, mas o que realmente importa é que agora todos respeitam ainda mais o Yuki, incluindo o Siki e a Happy. É só nesse momento que eles percebem que a Happy e o Siki sumiram. Preocupados, eles saem rapidamente para procurá-los antes que eles causem algum acidente. Afinal de contas, eles são demônios. O primeiro que eles encontram é o Siki, que está dormindo tranquilamente no colo da mãe da Cecília. A mãe da Cecília pergunta se eles conhecem esse garotinho, e eles respondem que o Siki é um amigo do Yuki. Eles pedem desculpas caso o garoto tenha causado algum problema, mas a mãe da Cecília responde tranquilamente dizendo que adora crianças. Ela diz que ele estava correndo pelo jardim e ela decidiu acompanhá-lo, mas ele acabou se cansando e dormindo ali mesmo. A Cecília pergunta se não havia uma garota com ele, e sua mãe responde que a Sofia a levou para dentro de casa. É nesse momento que todos ficam preocupados. Enquanto isso, vemos que a Sofia está ensinando boas maneiras a Happy. Ao entrarem na mansão, a Sofia apresenta a nova criada, que começará a trabalhar ali a partir daquele dia. O Yuki pergunta o que diabos ela está fazendo vestida daquela forma. A Cecília explica a situação, e a Cecília se desculpa, dizendo que pensou que ela fosse a nova criada que chegaria naquele dia. O Yuki pede para a Happy se trocar de uma vez. No entanto, ela se recusa, afirmando que agora quer trabalhar como uma criada. E após uma troca de belos olhares, a Sofia acaba aceitando como a nova ajudante, e até mesmo a leva até os aposentos do serviço. Mais tarde, ao entardecer, a Happy decide ficar para continuar trabalhando na mansão. Os rapazes se despedem dela e desejam que ela faça um ótimo trabalho. Nesse momento, a mãe da Cecília se aproxima do Yuki e sussurra que sua filha, além de cumprir suas funções como sacerdotisa, também precisa atender convidados importantes, o que tem deixado ela extremamente cansada. Por causa disso, no dia seguinte, a Cecília decide tirar o dia de folga, e a mãe dela espera que o Yuki a convide para sair. E no dia seguinte, o Yuki já aparece todo preparado, completamente animado. Afinal de contas, essa é uma missão oficialmente aprovada pela sua futura sogra. Uma carruagem chega até a casa dele, e no fim, não é ele quem busca a garota, é a garota que acaba indo buscar ele. A Cecília se desculpa por tê-lo feito esperar, e quando o Yuki vê o corpinho dela, ele fica completamente encantado. Ele comenta que os óculos dela ficaram ótimos, e a Cecília explica que os óculos fazem parte do seu disfarce. Focado em sua missão, o Yuki garante que fará daquele o melhor dia da vida dela, e junto eles vão passear pelo mercado. Os dois se divirtem fazendo coisas como acariciar gatos, admirar flores e até mesmo experimentar doces, até que tudo é interrompido pelo herói Yuga, que quase grita o nome da Cecília em público. Por sorte, a Mikana o impede antes que ele estrague todo o disfarce. O Yuga se aproxima e convida todos para passearem juntos. Enquanto isso, o Yuki começa a se irritar, já que ele parece completamente invisível naquela situação de amigos. A Cecília explica que está acompanhada de um amigo, e o Yuga, ao notar o Yuki, o pergunta se eles já não se viram antes. Os dois ficam nervosos e respondem que não. O Yuga simplesmente ignora o Yuki e comenta que, sendo assim, todos deveriam ir juntos, e o herói já sai puxando a Cecília com ele. O Yuki fica furioso. A Mikana percebe a situação e comenta que é melhor ele tentar se dar bem com aquela sacerdotisa. Ela sabe perfeitamente que eles estavam em um encontro e espera que, se o Yuki conseguir se aproximar da Cecília, talvez o Yuga finalmente desista dela. Mas logo em seguida, a Mikana se vira e diz que não espera muito vindo de um garoto tão comum, ofendendo diretamente o nosso pobre Yuki. Mesmo assim, o nosso demônio não pretende perder para aquele maldito Yuga. Ele reencontra a Cecília, que se desculpa por tê-lo deixado para trás. O Yuki diz para ela não se preocupar, e aproveitando que eles estão em uma joalheria, ele decide comprar um presente para ela. Porém, ao notar que as coisas estão fluindo bem demais entre os dois, o Yuga se mete novamente no meio. Ele se coloca entre eles e começa a procurar um presente para as duas garotas. Afinal de contas, ele percebeu que o Yuki iria dar um presentinho para a Cecília. O Yuki não aceita isso calado. Ele pega um colar e comenta que ele vai ficar muito bonito na Cecília. Mas o Yuga, um homem sem gosto algum, aparece com um acessório caríssimo, gigante, o mais caro da loja, que nem mesmo cabe no pescoço da Cecília. Ele pede para colocar o acessório nela, e ao tirar o chapéu da Cecília, o disfarce dela cai. As pessoas imediatamente a reconhecem. Não só ela, mas também reconhecem os outros heróis. E assim, uma grande confusão começa. Uma multidão se aglomera, e os heróis são levados embora, e o Yuki acaba sendo expulso do local. Preocupado, ele sai correndo para procurá-la. No caminho, o Yuki encontra o Raven, que também está cercado por um grupo enorme de fãs. O Raven parece extremamente desconfortável e nervoso. Vendo isso, o Yuki decide ajudá-lo, gritando que acabou de ver o herói seguindo naquela direção. As garotas saem correndo, e o Yuki puxa o Raven para se esconder em um beco. Mesmo após ter sido salvo, o Raven continua calado. O Yuki reflete um pouco que esse cara nem mesmo agradeceu, até perceber que ele está procurando algo em seu bolso. O Yuki se despede e recomenda que da próxima vez ele também use um disfarce, mas nesse momento
momento, o Raven o chama, com uma voz muito infantil. O Yuki pergunta se essa é a mesma voz dele, e o Raven confirma, e o pergunta por que ele não está rindo. O Yuki responde que todo mundo tem algo que não quer que os outros descubram, e no caso dele seria o fato dele ser um demônio. O Raven comenta que o Yuki é alguém bem raro, já que qualquer outra pessoa teria zombado dele. O Yuki pergunta se ele gosta de quando zombam dele, e o Raven, envergonhado, responde que não. Quando o Yuki se despede, o Raven o chama mais uma vez, e pergunta se ele gostaria de ser o seu amigo. O Yuki fica completamente chocado, e o Raven se apressa em explicar que não é nada estranho. Ele explica que somente sua mãe e uma amiga não zombam da voz dele, e para ele está tudo bem se o Yuki não quiser ser o seu amigo. Sem pensar duas vezes, o Yuki estende a mão, e diz que eles podem ser amigos por um bom tempo. O Raven, emocionado, aperta a mão, e espera que essa amizade dure por bastante tempo. Logo depois, o Yuki se lembra de que ele deveria estar procurando a Cecília. Ele se despede e sai correndo. Em outro ponto da cidade, a Cecília também está procurando por ele, se perguntando se ele já teria voltado para casa. No caminho, ele encontra uma criança chorando, com o joelho machucado. A Cecília se aproxima e usa sua magia para curá-lo. Ela percebe que o garoto está perdido, procurando por sua mãe. Nesse momento, o Yuki aparece, com seu jeito estranho de ex-demônio. Ele declara que vai encontrar a mãe da criança, custe o que custar. A Cecília imediatamente o repreende, perguntando o que diabos ele está fazendo. O Yuki se desculpa e a criança começa a rir ao ver a cena. O garoto diz que o Yuki é mais lerdo que o seu pai, e os dois trocam sorrisos e passam boa parte da tarde procurando a mãe do menino, até finalmente encontrá-la usando drogas. O Yuki comenta que talvez seja melhor a Cecília voltar para casa, pois se eles chamarem a atenção de novo, isso pode virar um problema. Mas a Cecília o encara e diz que se isso acontecer, eles podem resolver esse problema juntos, o que faz o Yuki ficar completamente corado. Enquanto isso, em outro lugar, a Mikana avisa o Yuga que já está na hora deles voltarem, pois a Cecília provavelmente já foi embora. O Yuga, irritado, responde que, diferente dela, ele realmente se preocupa muito com a Cecília. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo para procurá-la, deixando a Mikana para trás. Ela fica ali completamente irritada e tomada pelo ciúme. Algum tempo depois, o Yuga finalmente consegue encontrar a Cecília. Porém, ao se virar para avisar a Mikana que a encontrou, ele percebe que ela não está mais ali. No dia seguinte, a mãe da Cecília conta ao Yuki que sua filha acabou desmaiando por conta da carga excessiva de trabalho, somada à confusão do dia anterior. Agora ela está resfriada e de cama. Para piorar, o herói ficou sabendo da situação e tentou entrar à força na mansão dizendo que queria cuidar dela, mas felizmente a Sofia é mais forte que o grande herói e deu um jeito de expulsá-lo sem muita dificuldade. Sem opções, o Yuga acabou indo embora. O Yuki fica se perguntando quem diabos a Sofia era antes de virar uma simples criada. Nesse momento, sua futura sogra o tranquiliza, dizendo que a Cecília já está bem melhor e pergunta se ele gostaria de vê-la. Sem hesitar, o Yuki aceita. Então a empregada Sofia o conduz até o quarto da Cecília. Antes que ele entrasse, a Cecília pede um tempo para vestir uma roupa, pois ela estava pelada. E depois disso, ao vê-lo, a Cecília se desculpa por eles terem que se encontrar dessa forma. Mas o Yuki é quem acaba pedindo desculpas, dizendo que por culpa dele, ele acabou naquele estado. A Cecília responde que não é culpa dele, mas o Yuki insiste, afirmando que se não tivesse levado a tantos lugares, talvez ela não estivesse resfriada. Ela sorri e pensa por um instante, e então responde que sendo assim, tudo foi culpa dele mesmo. O dia de folga dela foi todo arruinado, e como compensação, ele terá que sair com ela novamente no próximo dia livre. Ao ouvir isso, o Yuki se enche de alegria. Aquilo era praticamente uma promessa de um novo encontro. Ele começa a comemorar todo animado, gritando de felicidade, o que faz a Cecília cair na gargalhada. Porém, ela ri tanto que acaba tendo uma crise de tosse. Isso enfurece imediatamente a empregada Sofia, que entra no quarto e começa a estrangular o Yuki. Ela o arrasta imediatamente e o expulsa da casa. Tudo isso enquanto agradece educadamente pela visita. Do lado de fora, o Yuki pensa que a Sofia definitivamente possui uma força monstruosa e se pergunta novamente quem ela é. Pouco depois, ele encontra o Raven, que pergunta o que ele está fazendo por ali. O Yuki explica que a Cecília o chamou e por isso ele foi até a mansão. Em seguida, ele pergunta o que o Raven está fazendo ali. E ao perceber que o Raven parece tímido, o Yuki diz que se ele não quiser contar, não tem problema. Mesmo assim, o Raven acaba confessando que existe uma garota de quem ele gosta. Porém, por causa de sua voz, ele não tem confiança alguma. Ele conta que ao invés de zombar, essa garota disse que a voz dele era bonita. O Yuki responde que ela parece ser uma garota incrível e entende perfeitamente porque o Raven gosta dela. O Raven então pergunta o que ele deveria fazer, já que não confia em si mesmo. O Yuki percebe que ele age como um típico adolescente inseguro, mas o lembra que na verdade o Raven é bonito, forte e faz parte do grupo do herói que salvou o mundo. Além disso, se aquela garota elogiou a sua voz, ele não tem absolutamente nada com que se preocupar. O Yuki incentiva o seu amigo a se confessar e o Raven agradece, dizendo que essas palavras lhe deram a confiança necessária. E então ele avisa que vai se declarar. No entanto, ao ver o Raven caminhando diretamente em direção à casa da Cecília, o Yuki entra em pânico e um pensamento horrível cruza sua mente. E se a garota que o Raven gosta for justamente a Cecília? Desde o início ele já sabia que algo estava errado e agora ele tem quase certeza disso. Assim termina o episódio 2 desse anime. Então comenta aí qualquer coisa, deixa o like, ativa o sininho e tenha fé de que o algoritmo vai te entregar o episódio 3 desse anime.